Era o inverno de 1889, quando recebi a carta. Um envelope grosso, de cor amarelada, selado com cera vermelha, e o brasão de um lugar que eu acreditava ter sido fechado há anos: o Hospício de Ashcroft. A mensagem era curta, escrita com pressa. Doutor Alaric Voss, sua presença é solicitada com urgência. Um caso que desafia a razão. Lembro-me do caminho até lá, como um pesadelo lúcido. A estrada serpenteava por colinas cobertas de neblina, e o som das rodas da carruagem parecia ecoar dentro da minha própria cabeça. Quando cheguei, o vento cortava como lâmina. As janelas, cobertas de fuligem, refletiam uma Londres cansada. O edifício erguia-se solitário no topo de uma colina, envolta em névoa, uma massa escura contra o céu de chumbo. O cocheiro recusou-se a esperar. Disse que o lugar não aceitava visitas após o pôr do sol. Eu ri, achando graça do medo de um homem simples. Não sabia que, ao entrar por aqueles portões, estava cruzando o limite entre a razão e o delírio. Fui recebido por um enfermeiro de olhar apagado, o Sr. Collins. Ele me conduziu por corredores longos e úmidos, onde o som dos meus passos era engolido por um silêncio denso. O cheiro de éter misturado a mofo fazia o ar parecer pesado, quase sólido. Fui conduzido até a ala leste. O ar parecia mais frio à medida que avançávamos pelo corredor. As lâmpadas a gás tremulavam, lançando sombras que pareciam se mover por conta própria nas paredes úmidas. O paciente 47, disse Collins, antes de destrancar a porta de ferro. O som metálico ecoou como um gemido por todo o corredor. Dentro da cela, um homem permanecia sentado no chão, balançando-se lentamente. Tinha o corpo magro, coberto por um lençol sujo e o olhar perdido no vazio. Mas não era um vazio comum. Havia algo consciente naquele olhar, como se ele soubesse mais do que parecia. Quando me aproximei, ele murmurou algo quase inaudível, uma voz rouca, trêmula. Eles lembram? Perguntei quem lembrava o quê, mas ele apenas sorriu. Um sorriso pequeno, inquietante, mostrando dentes manchados de sangue seco, como se tivesse tentado arrancar algo de si mesmo. O som do vento entrando pelas frestas da janela fazia a porta ranger em intervalos regulares. Era como se o hospício respirasse, acompanhando o ritmo daquele homem. Passei os olhos pelos registros pendurados na parede, papéis amarelados, rabiscados às pressas. Não havia nome, apenas o número 47 e anotações confusas sobre delírios recorrentes, amnésia dissociativa e visões auditivas. Mas então, algo me gelou por dentro. Os relatórios médicos eram todos assinados por mim. Minha caligrafia, minha assinatura, datadas de meses antes daquela noite. Folheei mais páginas, tremendo. Cada relatório parecia relatar uma sessão entre médico e paciente, mas em alguns trechos as falas se misturavam, como se ambos fossem a mesma pessoa. Collins me observava em silêncio. Ele perguntou se estava tudo bem, e eu apenas acenei com a cabeça, tentando disfarçar a confusão que me tomava. Mas por dentro, algo começou a se fragmentar. Como poderiam existir registros assinados por mim se eu nunca estiver ali? Ou será que já estive? O homem, o paciente 47, levantou a cabeça lentamente e naquele instante, juro que vi meus próprios olhos refletidos nos dele. Nos dias seguintes,
permaneci em Ashcroft para observar o paciente 47. Eu dizia a mim mesmo que era apenas trabalho, que tudo aquilo era uma curiosidade médica, mas dentro de mim algo começou a mudar. A cada noite, o som do vento parecia murmurar dentro das paredes. No início, pensei que fosse apenas a tubulação antiga, mas depois comecei a distinguir palavras, sussurros arrastados, vozes que chamavam meu nome. O ar do quarto ficava pesado, quase palpável. O relógio marcava sempre a mesma hora, 3:12 da manhã, quando o sussurro voltava, suave, insistente. Achei que pudesse ser apenas reflexos do meu subconsciente se acostumando com aquele lugar. Tentei não dar importância. Eu seguia com a minha rotina, mas certa madrugada ouvi batidas rápidas à minha porta. Quando abri, encontrei Collins, o enfermeiro, pálido como cera. Ele tremia. Disse ter visto o paciente 47 andando livremente pelos corredores. Pegamos uma lamparina e seguimos juntos, os dois em silêncio. O corredor parecia se estender além do que eu lembrava, e cada passo ecoava como um trovão abafado. Quando chegamos à cela, ele estava lá, sentado no mesmo canto, como se nunca tivesse saído. Collins jurava ter o visto do outro lado do prédio, mas o que me assustou não foi isso, foi o que estava na parede, com algo escuro e espesso, talvez sangue. Alguém havia escrito as mesmas palavras. Eles lembram. O enfermeiro tapou a boca, horrorizado. Doutor, o senhor está ouvindo isso? E então eu ouvi. Um sussurro percorreu o corredor, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. As lâmpadas a gás piscaram, uma a uma, e um som baixo, quase humano, pareceu vir do chão, das paredes, de dentro da minha própria cabeça. Corremos, mas o som nos seguia, como se risse. De repente, o som parou. Naquela noite, Collins desapareceu e ninguém mais o viu. Sozinho, comecei a revisar os arquivos antigos do hospício. A porta rangeu quando a empurrei e o som ecoou por todo o corredor, como se tivesse acordado algo que dormia ali há décadas. O cheiro era denso, uma mistura de papel velho, mofo e o leve aroma metálico do tempo. As prateleiras da antiga sala de registros estavam cobertas de poeira, livros e rolos de fita. Alguns volumes estavam tão gastos que se desmanchavam ao toque. O som das minhas próprias pegadas ecoava como se o prédio respirasse comigo, inspirando e expirando em um compasso lento, doentio. Havia centenas de pastas, todas marcadas com números, não nomes, números frios, impessoais, como se cada ser humano ali tivesse sido reduzido a um código, uma experiência, um experimento. Algumas pastas estavam lacradas com cera preta e outras continham páginas arrancadas, como se alguém tivesse apagado parte da história. Folheei uma delas e encontrei rabiscos nas margens, desenhos de círculos, olhos, símbolos estranhos, anotações feitas por mãos trêmulas, talvez por médicos ou pacientes. Mas havia algo pior. Alguns relatórios terminavam abruptamente, no meio de uma frase, sem data de óbito, sem alta, sem explicação. Os textos pareciam mudar de tom. Em um parágrafo, a voz de um médico. No seguinte, o delírio de um interno, como se alguém tivesse confundido os papéis, ou como se os papéis tivessem trocado de dono. A cada documento, eu sentia que estava me aproximando de algo, mas não sabia o quê.
até que percebi uma marca repetida diversas vezes no rodapé das folhas. Um símbolo desenhado com precisão quase ritualística. Uma serpente mordendo a própria cauda. Olhei mais de perto. A tinta parecia fresca. E sob o símbolo, a mesma assinatura em todas as páginas. Dr. Alaric Voss. Meu nome. Senti o estômago afundar. O ar ficou pesado. Peguei um dos rolos de cera e o encaixei no fonógrafo antigo. A agulha arranhou o cilindro. E então, uma voz soou. Era a minha voz. Paciente 47 apresentam regressões bem-sucedidas. Contudo, o sujeito mostra resistência em aceitar a própria identidade. A gravação continuava. Durante as sessões de hipnose, ele se identifica como médico, afirmando trabalhar neste mesmo hospício. Parei a agulha. Por um instante, o silêncio me pareceu mais ensurdecedor do que o som. Peguei outro cilindro, outra gravação, a mesma voz, mas agora ela tremia, como se fosse tomada por medo. O sujeito começou a responder antes das perguntas. Disse saber o que eu pensaria antes mesmo de eu falar. Disse que eu era o verdadeiro prisioneiro. Meu corpo inteiro se arrepiou. Cada palavra parecia me puxar para um abismo sem fundo. Na parede ao lado, um espelho oval refletia minha imagem de forma distorcida. O vidro estava manchado, mas juro que vi outra pessoa ali. Alguém me observando de dentro do reflexo. Aproximei-me devagar. Toquei o vidro e ele pulsou sob meus dedos, quente como pele viva. Por trás do reflexo, algo se movia. Um vulto curvado vestindo as mesmas roupas que eu. E então percebi, não havia mais meu reflexo, só ele. Um frio percorreu minha espinha. Dei um passo para trás, tropeçando nos livros espalhados. Tudo girava. O teto, o chão, o som distante de gritos abafados ecoando pelos corredores. E foi nesse instante que entendi. O paciente 47 não era o doente. Ele era o espelho. O reflexo daquilo que eu vinha negando há anos. Caí de joelhos, as mãos tremendo e sussurrei para o vazio. O que eu fiz aqui? A resposta veio como um sussurro, vindo das paredes, das sombras, do próprio ar. Você se tratou. Por dias não consegui dormir. As imagens pareciam não me deixar esquecê-las. O rosto no espelho me perseguia mesmo de olhos fechados. Havia algo errado comigo. E eu sabia que a resposta estava em algum lugar dentro daquelas paredes. Eu precisava descobrir. Voltei à ala interditada. O corredor estava mais silencioso do que nunca. O tempo ali parecia ter parado. Nem mesmo o vento ousava soprar ali. As lâmpadas tremulavam, como se vacilassem diante de algo invisível. O chão rangia sob meus passos, e por um instante tive a impressão de que o prédio inteiro se movia comigo, como se Ashcroft respirasse, faminto, querendo me avisar de algo. Na porta da cela 47, encontrei a fechadura quebrada. Empurrei com cautela. A luz da lamparina diminuiu o seu brilho como não querendo iluminar o que lá estava. O homem sentado no canto, mas dessa vez, ele não parecia humano. Seus olhos estavam completamente brancos, o corpo rígido, a pele fria como cera. Mesmo assim, ele falou, e a voz era a minha. Você demorou, doutor. Deixei cair a lamparina. O fogo se espalhou pelo chão, revelando dezenas de inscrições nas paredes. Símbolos, rostos, palavras repetidas em uma caligrafia que eu reconhecia. A minha. Cada traço, cada curva,
tudo escrito por mim. Não havia dúvida. O paciente 47 ergueu o rosto lentamente e sorriu. Eu sentia o meu corpo petrificado e gélido. O tempo... Bem, parecia que eu tinha estado ali por muito tempo. E então percebi. Não havia mais ninguém ali. Eu estava sozinho, mas o som da minha própria voz ainda ecoava, vindo de todos os lados. Grave, distorcida, às vezes inaudível, como se falasse através das paredes. Corri. Os corredores pareciam se multiplicar. As portas mudavam de lugar. A cada curva, voltava ao mesmo ponto. Tentei gritar, mas a voz não saía. Era como estar preso dentro de uma espiral. Em desespero, entrei em um dos quartos e fechei a porta. A lamparina já morria, e na penumbra vi algo que fez o sangue gelar. No canto do quarto, havia uma cama, e nela, alguém deitado. Aproximei-me, hesitante. O corpo respirava, fraco, mas constante. Toquei o ombro da figura e ela se virou devagar. Era eu. Meu próprio rosto, envelhecido, com os olhos fundos e sem brilho, e no pulso, uma tira de couro prendendo-o à cabeceira. Dei um passo para trás. O chão estalou. O outro, eu, abriu a boca. E da garganta saiu uma risada seca, quebrada, que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. De repente, o quarto se encheu de gritos, lamentos, vozes em coro. Os pacientes, os médicos, todos misturados em um só som. Corri até a janela e empurrei as trancas. A névoa do lado de fora era tão densa que parecia sólida, e então, por entre ela, vi algo. Outro edifício, idêntico ao hospício de Ashcroft, refletido na distância, como um espelho de pedra. E dentro dele, sombras se moviam. As mesmas janelas, as mesmas luzes, o mesmo homem à porta. Eu. Tentei gritar novamente, mas de novo nenhum som saiu. A névoa invadiu o quarto, fria, viva, cobrindo tudo. E antes que o mundo desaparecesse, ouvi uma voz suave, calma, distante. Calma, Dr. Voss. Estou preparando a sua medicação. Silêncio. Quando abri os olhos, estava em uma cama fria, as mãos presas por tiras de couro. Do outro lado do vidro, um homem de jaleco me observava. Por um instante achei reconhecê-lo, mas a névoa do vidro distorcia tudo. Apenas ouvi sua voz novamente, calma, sem emoção. Está me ouvindo, Dr. Voss? Não respondi, só fiquei ali, encarando o reflexo que não se movia junto comigo. E enquanto a luz piscava sobre o teto, percebi que, em algum lugar, muito longe, Ashcroft ainda respirava.